no digital, em alavancar vendas e trazer visibilidade para um CPF. E como que eu consigo alavancar vendas assim? Qual que é a preparação? Você já quebra uma barreira quando você entra na casa do seu cliente, porque o cliente ele já sabe da sua vida, sabe que você é mãe, sabe que você é casada, sabe onde você mora, sabe onde você faz a sua academia. Então você já... Se esse corretor de imóveis lá em Goiânia está fazendo sucesso, eu seria um sucesso em Brasília. E através dessa mentalidade, porque tudo ela ocorre através de uma mentalidade, né? E aí eu mentalizei isso, eu falei assim, eu vou fazer o que for preciso fazer para me tornar referência aqui na minha cidade, em Brasília. E aí eu comecei a estudar, seguir os passos do Ricardo, comecei a entender esse movimento do digital. Eu posso dizer que eu fui uma das pioneiras em Brasília no digital, em alavancar vendas e trazer visibilidade para um CPF. E como que eu consigo alavancar vendas assim? Qual que é a preparação? Bem, eu tenho um imóvel, né? Certo. Vou apresentar esse imóvel. Quais são as preparações anteriores do imóvel? Porque antes, para fotografar, filmar, você tinha que ir lá, organizar, convencer aquele proprietário que aquela cozinha estava bagunçada, não é? Né? E era preciso uma organização, né? Um ângulo, uma luz. Mas e nas mídias sociais? Quais são as preparações? No seu início e hoje? É pegar ali na realidade mesmo, Que ou tem uma equipe hoje? Não, o que que acontece? Eu vou falar muito para quem está iniciando, dentro do digital, principalmente pelo Instagram. Quando a gente entende que o Instagram, ela é uma rede de relacionamento, que você precisa gerar um relacionamento com a outra pessoa que está te assistindo, você já quebra uma barreira quando você entra na casa do seu cliente. Porque o cliente ele já sabe da sua vida, sabe que você é mãe, sabe que você é casada, sabe onde você mora, sabe onde você faz a sua academia. Então você já quebrou aquela barreira de ter que se vender para esse cliente, porque a partir do momento que ele te chama na sua casa, através das suas redes sociais, ele já sabe que ele está chamando. Gera uma conexão do que é parecido com ele. Exatamente, exatamente. Então, quando a partir do momento que esse cliente está nas redes sociais, ele te convida para você trabalhar, porque hoje assim, Ariane, você pode trabalhar o meu imóvel? Isso para mim é som nos meus ouvidos. E aí, quando eu chego na casa desse cliente, ele já tem uma conexão comigo, ele acha que já me conhece, ele acha que já sabe de tudo da minha vida. E aí, quando chega até o cliente, ele já sabe o tipo de trabalho que eu presto, ele sabe o tipo de fotos que eu preciso tirar para trabalhar nas minhas redes sociais. Então, aquilo que eu digo a ele vira uma lei, né? Então, eu sempre digo: o seu imóvel, o que vai facilitar a venda dele é através de um bom material. É através de boas fotos. Então, a primeira visita que eu vou até a casa do cliente, eu explico qual é o meu trabalho e como ele precisa deixar o imóvel dele para ser mais atrativo. Então, eu já passo todo o passo a passo. Quando eu volto até a casa do cliente na segunda visita, o imóvel já está da forma que eu preciso para gerar o meu material. A grande maioria das fotos que eu utilizo hoje no meu Instagram sou eu que tiro. Porque no Instagram, a melhor foto é na vertical, não na horizontal que vai para os portais. E dessa forma, eu tiro do meu celular para eu poder trabalhar as redes sociais. E da mesma forma os vídeos. Eu crio os vídeos, eu sei o olhar para fazer a gravação, para trazer isso para as mídias. E então o cliente ele já está doutrinado em relação ao meu trabalho e ele nunca se opõe em relação a isso. E todo o imóvel é instagramável, porque tem imóveis maravilhosos que você aponta uma câmera e aí você já manda o Pix, né, da proposta. Agora tem outros que a gente precisa ter um pouco mais de trabalho. Como é que existe essa escolha? Todos cabem a esse... Eu estou falando de imóveis com ticket menor, que talvez não tenha aquele hiperluxo Sim. todo, não tenha aquela estrutura de fotografia, aquela iluminação maravilhosa. É uma coisa mais simples assim, que também é a realidade do mercado, a gente está falando, afinal de contas, para o Brasil inteiro. Todo imóvel é instagramável? Posso tratar um imóvel de 180 mil reais e deixar ele tão atrativo quanto uma grande mansão em Brasília? Todo imóvel ele não é instagramável, mas a gente pode trazer um outro olhar para esse imóvel. Às vezes você não vai focar no imóvel, você vai focar no bairro, você vai focar no prédio, ou você vai focar
na rentabilidade desse imóvel. Você vai focar num olhar estratégico para a pessoa que está olhando esse imóvel, ele poder ir além. Então, quando o imóvel ele não é instagramável, eu faço uma chamada diferente. Se você tem interesse em rentabilizar, esse é um excelente imóvel para você. E hoje, principalmente hoje, eu estava com uma empresa, né, com a Seller, não sei se você conhece, e é uma empresa que está trazendo uma inovação para os imóveis que não são instagramáveis, Sim, que é você sim. trabalhar aquele antes e depois, do cliente poder visualizar que depois de uma reforma, como o imóvel ele pode ficar. Então, hoje, essa tecnologia vem para melhorar o nosso mercado, principalmente Sim. para nós que somos corretores /blogueiros, né? Que eu falo que o corretor de imóveis hoje ele é jornalista, ele é blogueiro, ele é advogado, ele é contador, ele é arquiteto. O corretor ele precisa navegar dentro dessas profissões. Então, se você tem um olhar, eu falo assim, se você tem um olhar treinado, tudo vira conteúdo. E você pode fazer de um limão uma limonada. Perfeito. O que você está falando está muito no momento, agora nesse momento de transformação, que é o home staging digital, não é? Exatamente. Que você vai fazer um tratamento no imóvel na possibilidade que ele poderia ser. É como se fosse um apartamento decorado, só que um apartamento pronto, avulso. Exato. Ariane, você me lembrou de um caso, acho que eu nunca contei esse caso aqui. Você falou do imóvel, quando o imóvel não está completamente adequado, a gente fala da região. Uma vez eu fiz uma captação do imóvel, que foi o pior imóvel que eu já vi na minha vida. Ele era terrível. Tudo nele era ruim. Ele estava precisando de uma grande reforma, o preço não estava adequado, tinha que fazer ajuste na documentação. Eu pensei, gente, por que eu vou captar isso? E na hora de escrever, né, porque não sei se todo mundo sabe, antigamente, né, sem as tecnologias do IA, a gente escrevia as coisas A gente que a tinha gente que fala, criar, né? tem isso, né? Tinha esse, né? Aquele trabalho. E aí não vinha nada na minha cabeça. Meu Deus, como é que eu vou elogiar uma tranqueira dessa? Eu falei, eu não vou mentir. Não pode, a gente tem que ser transparente e honesto. Não vinha nada na minha cabeça, por isso que é importante compartilhar. Nesse momento que eu estava bolando o texto, passa um amigo meu e fala assim, nossa, Capanema, você captou esse imóvel? Que terrível. Esse imóvel não vai vender, não. A única coisa boa nele é que ele está a 15 minutos de um shopping, um grande centro de compra. Pronto. Eu falei assim, o quê? Gatilho. Eu falei assim, o imóvel não vale nada, mas ele está a 15 minutos de uma coisa muito boa. Olha então, só, você fez dessa forma? Não exatamente assim, gente, mas foi... algo com essa intenção. Olha para você ver, a importância primeiro de você trocar, Sim, buscar outros olhares e ajudar, sim. e sair um pouco fora da caixa. Exato. Aí eu escrevi um texto por causa disso, porque muitas vezes o imóvel estava ruim para mim, talvez para você, mas para um investidor que compra ele um preço muito bom, faz uma reforma e com uma localização muito boa, é um prato muito ouro. bem servido.